Olá, pessoal! É um prazer imenso estar com vocês mais uma vez aqui no Simpósio de Ciência de Larião. Hoje eu trago um tema polêmico, mas eu adoro esse tema, que é exatamente o seguinte: como mudar, como converter o nosso corpo em 70% energia e 30% matéria. É interessante o conceito que nós temos de energia e de matéria, e às vezes a gente entra numa polêmica, né, das leis que existem aqui na nossa terceira dimensão. Então eu quero partir de coisas bem básicas, né, para que a gente possa realmente refletir juntos. Eu trabalho com energia, eu trabalho estimulando, né, ou motivando cura nas pessoas com a imposição das mãos. E quando eu fricciono minhas mãos, eu encontro um campo energético. Está aqui presente. Mas se eu vou um pouco além desse campo energético, eu vou encontrar o quê? O tato. Eu encontro aqui um contato, aqui das minhas mãos, que são constituídas de células, ou melhor, né, de um grupo de células. E se eu mergulhar um pouquinho mais nesse grupo de células, eu vou encontrar ali uma célula. Encontrando uma célula, mergulhando um pouco mais, eu vou indo para esse universo do pequenininho, né? Do minúsculo. E eu vou encontrar elementos químicos. Eu vou encontrar zinco, eu vou encontrar fósforo, eu vou encontrar ferro. E se eu isolar qualquer uma dessas partículas e adentrar um pouco mais, eu vou encontrar um átomo. Que lá na sua origem tem um significado de ser indivisível. Não se pode dividir. Mas com o surgimento dos aceleradores de partícula, década de 50, 60, foi possível então dividir o que era indivisível. E ao dividir o átomo, separou-se então os elétrons, os prótons, os nêutrons, e surgiram então algumas perguntas. Será que é possível partir um elétron? Será que é possível partir um próton? E foram ampliando os aceleradores de partículas, foram preparando isso e começaram então a partir o elétron. E percebendo que acelerando demais esse elétron dava um salto. Ia para algum lugar que não se sabia para onde estava indo. Então deu-se o nome de salto quântico para isso. Né? E até hoje essa expressão é muito usada para alguma coisa assim, alguma estranheza, né? Uma coisa sai de um lugar e vai para outro muito melhor. Geralmente a gente usa essa expressão. Mas aí encontraram os quarks, encontraram os quantas, encontraram então uma infinita de partículas que até então, antes de encontrarem, elas eram chamadas também de partículas hipotéticas. Eles não sabiam bem, né, o que eles iam encontrar quando chocassem essas partículas subatômicas nos aceleradores de partícula, que tem ali um vácuo, né, um vácuo perfeito, e que num dado momento que essas partículas são aceleradas próximas à velocidade da luz, num dado momento eles filmam o choque dessas partículas. Então eles acompanham o que está acontecendo. É muito interessante, né, vocês pesquisarem isso. E é impossível falar deste tema sem lembrarmos de Hermes Trismegistus. Nós vamos lembrar deste homem, né, que criou, né, e desenvolveu tanto dentro da ciência, que foi assim algo impressionante para o seu tempo. A ele se atribui a construção da pirâmide de Saqqara, aquele monumento escalonado, que gera uma energia fantástica, uma energia taquiônica fantástica. Eu quero já adiantar a vocês que o táquion, até hoje também é considerado uma partícula hipotética. Mas quantas partículas hipotéticas que foram então descobertas e definidas como reais? Várias. Né? Recentemente, o grande colisor de Hadrons, que fica entre a Suíça e a França, um acelerador de partículas gigantesco, né, que tem um diâmetro de 8,6 quilômetros, eles chocaram partículas subatômicas e encontraram uma partícula também
que era considerada uma partícula hipotética, que é chamada também de uma forma bem irônica, né, como uma partícula de Deus, vamos dizer assim. E essa partícula, ela é muito interessante no seu contexto, né, de estudo científico. Nós não vamos adentrar bem nisso, né, mas podemos deixar isso para uma outra ocasião. Eu queria somente adiantar essa questão porque Hermes disse que o que acontece no microcosmos é o que acontece no macro. E eu quero, né, fazer mais uma analogia, como eu já comecei falando do campo que crio e que a maioria das pessoas que trabalham com cura, usando suas mãos, elas criam esse campo eletromagnético, é algo muito interessante. E estudando realmente o comportamento das partículas pequeníssimas, descobriu-se o quê? Que elas de fato não se encostam uma nas outras. Que um átomo não encosta um no outro. Logo então, uma célula não está encaixada uma na outra, encostando uma na outra, já que existe um campo eletromagnético que separa uma partícula da outra. Isso é muito interessante. E se isso acontece no microcosmos, será que não acontece no macro? Como dizia Hermes. Se acontece no pequenininho, pode acontecer no gigantesco. Isso leva a gente a pensar. Leva mesmo a gente a pensar. Veja bem, refletindo um pouco mais. Se é possível acelerar um campo, se é possível interagir com coisas que estão distante uma das outras e ter uma comunicação, como também já foi feito experimentos assim, né, de pegar partículas que estavam juntas, separando uma da outra numa distância bem grande, criou-se uma realidade em uma das partículas, quer seja esquentando ou acelerando, e a outra ressonou, mesmo estando longe. Interessante esse experimento também, que depois vocês podem pesquisar, né? O que ocorre? No nosso corpo também isso acontece. Acontece. Por isso que é possível explicar alguns fenômenos chamados de paranormais, como telecinesia, teletransporte, né? Recentemente a ciência conseguiu teleportar um fóton, que também é considerado como partícula. E é interessante isso, né? Se é possível essas manifestações, né, em objetos pequenos, também é possível em coisas maiores. Então eu quero refletir com vocês uma questão também que Einstein disse. Einstein falou que se a gente pegar uma matéria e acelerar essa matéria 27 vezes a velocidade da luz, a gente pode, no sentido horário, fazer com que ela se torne energia. E se acelerarmos no sentido anti-horário, ela pode também se tornar matéria. Isso também é algo muito interessante. Ele fala aí dessa energia taquiônica, né? Apesar de Einstein não concordar com muitos aspectos, né, da física quântica, uma das expressões dele é que Deus não joga dados. Por quê? Porque Max Planck começou a observar que uma partícula ela se comporta de maneira diferente mediante a atuação do observador. E até hoje muitos comportamentos das partículas subatômicas é um grande mistério. Por quê? Porque é difícil entender uma coisa diferente usando uma lei que não funciona para aquela realidade. Um exemplo, todas as leis de Newton, elas funcionam muito bem para esse mundo que nós vivemos aqui da terceira dimensão. Mas quando nós começamos a interagir com a quarta dimensão, que é o que acontece quando começamos a interagir nessas realidades paralelas, nos aceleradores de partículas, abrindo esses portais, começamos então a interagir com a quarta dimensão, com a quinta dimensão, sexta, sétima dimensão. Em cada uma das dimensões existe uma realidade, existem as suas leis,
que são difíceis de comparar com as nossas leis aqui da terceira. São comportamentos completamente diferentes, que nós deveríamos entender, ou pelo menos dominar um pouco mais, as leis da quarta dimensão ou da quinta, para entender aquele fenômeno, para mensurar o que está acontecendo. Por isso que é muito difícil para muitos cientistas definirem o que acontece dentro dos aceleradores de partícula. É necessário a terceira dimensão, aqui o sistema Terra, para que exista a quarta dimensão, que é um plano energético. E precisamos da quarta dimensão para que exista a quinta dimensão, que é um plano energético taquiônico. É uma realidade diferente, né? Então eu queria dividir isso com vocês só para incitar mais o pensamento. Eu não tenho assim a pretensão nessa palestra de esgotar o assunto, não. Eu tenho apenas a intenção de fomentar isso, da gente começar a se questionar. Eu me recordo assim do tempo que eu vivi na igreja, que eu gostava muito de ler aquele texto da Bíblia onde Jesus, né, depois de ressuscitado, entra no cenáculo e as portas estão todas fechadas. E os apóstolos ali temerosos perguntam, será que não é um fantasma? E Jesus fala, não, um fantasma não tem carne, não tem ossos, pode tocar. Então eu vejo ali que eles estão separando bem esse mundo espiritual de um mundo físico, de uma realidade física. E aí os apóstolos tocaram em Jesus e perceberam realmente que estava ali a matéria. E ao mesmo tempo Jesus sai daquela sala com as portas fechadas. Que força é essa? Que energia é essa que faz uma matéria acelerar a tal ponto de se desmaterializar e materializar-se em outro local? Isso é um teletransporte? O que é isso? Para nós que pesquisamos isso em Daquila Pesquisas, nós entendemos que o Cristo estava ali numa realidade de um transmutado, de uma pessoa que domina essa questão da matéria, da energia, de forma fantástica. Mas nós olhamos assim para a história e vemos que alguns dos egípcios, ali na pirâmide de Saqqara, aceleraram sua matéria e viraram energia. Alguns aqui do México, a tribo Tiahuanaco, que sumiu, não deixou nem rastros. E em outros pontos que foram construídas também esses monumentos escalonados, esses objetos, esses artefatos, podemos chamar assim, de energia taquiônica, eles contribuíram para um salto na vida de muitos que se adequaram a essa questão. Entende bem o que eu estou dizendo? Então, muitas pessoas já viveram esta experiência de acelerar o teu campo ao ponto de virar energia. De ficarem realmente 70% energia e 30% matéria. Já aconteceu isso na história. Então eu quero dividir isso com vocês, que nós estamos prestes a viver, mais uma vez, esta experiência. Mas como fazer isso? Vou dar algumas dicas. Eu falei para vocês aqui do grande colisor de Hadron, e lá eles encontraram o bóson de Higgins, essa partícula de Deus, que era uma partícula hipotética. Então, eu quero deixar aqui bem claro que essa partícula hipotética, que é a energia taquiônica, que é 27 vezes a velocidade da luz, que é essa coisa aceleradíssima, ela é real. Essa energia é real. E pode acelerar o nosso campo, pode contribuir, mas o nosso campo biomagnético, nosso corpo físico, a nossa parte emocional, toda essa questão da 3D, né, que precisamos de ter sucesso na questão financeira, na saúde física, nós precisamos estar plenos em todos os aspectos para que possamos então nos acelerar. Precisa existir uma coerência em tudo isso para que possamos suportar esse tipo de energia, né? E não se destruir com ela. Precisa ser extremamente positivo, né?
Então, vamos pensar que essa partícula não é hipotética, ela é real. E que esse salto quântico pode acontecer se a gente se preparar para isso. É interessante também, gente, que toda essa pesquisa e todos os resultados encontrados dentro desses aceleradores de partícula nos leva a pensar o quê? Que muitas experiências que chamamos de experiências espirituais, que falamos, olha, veio aqui um espírito e falou isso, uma pessoa que estava desencarnada se manifestou aqui e tal, muitas das vezes não são pessoas desencarnadas. São pessoas que aceleraram o seu campo de tal forma, que aceleraram o seu corpo físico de tal forma e que deram este salto. E que hoje elas podem interagir em outras dimensões. Elas podem existir fisicamente em outras dimensões. Pessoas que conseguiram realizar isso que eu estou dividindo com vocês hoje. Em Daquela Pesquisas, hoje, nós estamos construindo um monumento escalonado, uma máquina quântica, para nos ajudar nesse processo. Para muitos, uma loucura, né? Olha aí os doidões que acreditam que vão transmutar. Mas nós estamos nos preparando para isso, né? Porque nós temos realmente contatos com pessoas que estão em outras dimensões e que deram esse salto e que nos indicam o caminho de como fazer. E que nós temos plena certeza que essas pessoas não morreram. Elas aceleraram no teu campo e estão vivas eternamente. Interessante isso, né, gente? Então isso nos motiva a desenvolver o que a gente quer desenvolver. A construção do objeto escalonado, desse monumento escalonado, o trabalhar o nosso corpo físico, emocional, financeiro, em todos os aspectos, para que a gente esteja pronto para dar este salto. O que a gente precisa dentro desse plano físico? Eu vou passar aqui por alguns tópicos bem rápido e depois a gente pode desenvolver cada um deles com profundidade. Vocês, com certeza, se estão acompanhando, né, os outros simpósios, vocês já sabem de muitos assuntos. Já sabem, né, da energia sexual, já sabem da questão da alimentação, já sabem de vários temas que foram tratados. Então, por isso eu vou passar rapidamente nesses tópicos. Eu convido vocês a assistirem os outros programas, né, os outros simpósios que tratam desse assunto, assim, com palestrantes fantásticos, que tratam desses assuntos com uma profundidade muito grande. O que a gente precisa fazer com o nosso corpo? Primeiro, precisamos estar no peso ideal. Precisamos estar no peso ideal. Segundo, para estarmos no peso ideal, nós precisamos cuidar da nossa alimentação. 70% cru, 30% cozido, 0% fritura e comer 50% menos. Nós comemos demais. A gente tem que eliminar os enlatados, os embutidos, os corantes, os acidulantes. Tudo isso faz com que a gente entre num processo de envelhecimento e de doença. O envelhecimento, gente, é uma doença. A gente tem que encarar isso. Certo? Então a gente consegue cuidar do nosso corpo e manter a juventude, manter a força física, se seguirmos esse protocolo. Suplementação. Se você perceber que é necessário, é importante fazer exames e perceber, olha, preciso de suplementação. Eu cheguei a uma certa idade que eu não estou realmente, né, com as vitaminas como preciso. Então, é interessante fazer isso também, olhar para essa questão. Outra questão também que é muito importante, exercício físico, carga elétrica. O nosso corpo tem que estar pleno de energia, pelo menos 1 hora diária de exercício físico, aeróbico, musculação. Nosso corpo tem que estar forte, tem que estar realmente muito resistente, muito pleno de energia. Então, esse tópico é muito importante e isso também já foi tratado em outros simpósios, né? Tomar água, uma água alcalina, uma água de qualidade. Nosso corpo tem que estar alcalino, gente. Num ambiente alcalino não tem doença, não tem câncer, não tem enfermidade. Então, assim, a gente toma uma água ácida, a gente come comidas, né? Na verdade, a gente não se nutre.
A gente tem produto alimentício aí. Não alimenta. Então a gente tem que se preocupar em se nutrir de verdade. Ah, tá dando no pé, tirei do chão, sabe? Não tá dentro de pacote, de saco, de lata. Isso é comida. Ah, tá dentro de lata, de saco. Toma cuidado. Observe bem. Então, assim, cuidar da nossa alimentação. Cuidar da nossa nutrição. Suplementar se for necessário. Fazer exercício físico. Tomar a quantidade de água adequada ao seu peso, ao seu tamanho. A gente tem que tomar água, gente. Nosso corpo é de 75% água. Se a gente não toma água, a gente retém líquido. Uma informação que recebemos dos nossos amigos das estrelas é essa. Coma para ter fome. Não é comer para estar com a barriga cheia, para pensar nunca mais eu vou ter fome na vida. Não, coma. Coma pouquinho, para que logo você tenha fome. E coma mais um pouquinho. E beba para ter sede. Se a gente toma água correto, a gente vai ter sede. A gente não vai reter líquido. A gente vai tomar água direitinho. Eu precisei aprender, gente, a tomar água. Eu precisei aprender a comer desse jeito que eu estou falando para vocês. Não pense que é fácil. É um processo. É difícil. Mas é possível. Eu lembro da primeira vez que eu entrei no mercado tentando me adequar a essa questão alimentar. Eu olhei e falei, o que me sobrou? Me sobrou somente o hortifruti e o açougue. Meu Deus, o que vai ser de mim? Foi bem assim. Porque eu olhava assim para as bolachas recheadas, eu olhava, sabe, para o pêssego enlatado, que eu comia o pêssego com leite condensado e depois eu tomava aquela conserva, né, do pêssego, docinha, né, era uma maravilha. Adorava aquilo. E está aqui na memória. Eu achava aquilo maravilhoso. Gostava muito de um monte de vinho, de um monte de cerveja, de tudo aquilo que contaminava o meu corpo. Eu falei, vai ser difícil, mas eu comecei a entrar no processo. Demora às vezes para cair as fichas, demora, mas vai caindo. A gente acerta uma coisa, a gente acerta a outra e vai fluindo. Estar pleno de energia de Kundalini. A gente tem que romper esses tabus da questão da energia sexual. A energia sexual é a energia da vida. É uma energia de criação. E o nosso corpo tem que estar pleno desta energia. Esse também é um outro tema que foi tratado. É importante vocês verem. Então, corpo pleno de energia de Kundalini. A gente tem que ter essa presença energética, tem que sentir cada célula do nosso corpo. Nós temos que vibrar em alegria, em paixão, vibrar nisso. Entende? Então isso é muito importante também. Saúde financeira. A gente está na 3D, gente. Aqui é a terceira dimensão. Então a gente precisa ser feliz financeiramente. Tirar da nossa cabeça essa ideia de pobreza. Porque sofrendo com privações, a gente não caminha. A gente não tem um emocional equilibrado. Se falta o prato de comida, se falta o essencial, sabe? Então a gente tem que estar com a mente plena e livre para a prosperidade. Tópico muito importante que vocês vão acompanhar aí nas palestras, que isso já foi tratado. Essa questão assim de estar conectado com a natureza. É muito importante isso. A gente tem que estar conectado com a flora, com a fauna, sabe? Com os deuses da natureza, com a terra, com a Gaia e com todos os elementos que fazem parte disso. Nós precisamos saber viver em harmonia, em equilíbrio com a natureza, estar em paz com ela. Porque como nós vamos transmutar se a gente não entende aonde está? Se a gente não vive bem na natureza que estamos? Conectado com os animais, respeitando o ciclo da vida, entendendo aonde nós estamos, o que fazer. Então isso é muito importante. Estar conectado com os nossos familiares. Esse contato com o outro, gente, é fundamental para o nosso desenvolvimento.
O nosso crescimento depende disso. Por mais que seja extremamente desafiador, por mais que seja, às vezes, contraditório, né, essa vida com o outro, começando da família, que as maravilhas, né, e também as dores, as piores dores nascem lá. Mas é lá que a gente aprende, é lá que a gente desenvolve, é lá que a gente traz esse material genético aqui, que vai nos ajudar a dar esse salto. Então a gente precisa estar assim, em paz com os nossos familiares, em equilíbrio. E às vezes a gente pensa que equilíbrio é ficar dando dinheiro, é estar abraçando sem estar com vontade de abraçar. Não, é ter gratidão, gente. É ter gratidão aos nossos ancestrais. É estar em harmonia com a ancestralidade. É ter esse respeito com esses que estão lá, como nós chamamos em Dáquila Pesquisas, lá no segundo anel. Nesse plano espiritual. Precisamos ter esse respeito, essa conexão e saber que essa parte astral faz parte do nosso campo biomagnético e que ela tem que estar bem desenvolvida. Porque cada esfera do nosso campo biomagnético, a parte física, a parte energética, a parte espiritual e cada uma das suas esferas, até a sétima, ela precisa estar plena. Porque é partindo da terceira camada é que a gente começa então a desenvolver o que é chamado de paranormal. E a gente tem que avançar. E ser pleno em cada uma dessas esferas, cada uma dessas camadas em desenvolvimento. A gente precisa ter essa conexão. Então essa harmonia com a natureza, com a fauna, com a flora, né, com os nossos ancestrais, conosco mesmos, com os nossos amigos. Isso é muito importante. Muito importante. E para finalizar, conectar-se com Deus e com a deusa. Com essa polaridade masculina, com essa polaridade feminina, sabe? Positivo e negativo, que são os criadores. Então a gente tem que ter essa conexão, sabe? De gratidão, de respeito, de amor, né? Ou por que não dizer também de uma devoção? É importante essa questão da espiritualidade, né? Nós somos seres espirituais. Então é importante também entender esta conexão com o Criador. E estando realmente conectado com tudo isso, pleno em cada uma dessas esferas, equilibrado em tudo isso, e também, né, no vórtice correto, com os equipamentos corretos, falando então aí, né, desse monumento escalonado, aí sim, aí é possível dar este salto e nos tornar 70% energia e 30% matéria. Eu quero finalizar agora a palestra. Espero que vocês pesquisem, questionem, né? Mande suas perguntas. E não sou um perito no assunto, estou aí pesquisando e aberto a críticas. Um forte abraço e até a próxima.